Olá, vamos falar hoje sobre tumores neuroendócrinos pulmonares. Então, os tumores neuroendócrinos são um grupo raro de tumores que podem surgir em praticamente qualquer canto do corpo. O mais comum que acontece é no trato gastrointestinal, então, no aparelho digestivo, estômago, pâncreas, intestino, e depois no pulmão. Os tumores neuroendócrinos do pulmão, diferentemente de outros lugares, eles são classificados como tumor carcinoide, típico, tumor carcinoide atípico, um pouco parecido com quando a gente olha o gastrointestinal, grau 1 e grau 2, e depois os carcinomas neuroendócrinos de pequenas células ou grandes células. A gente vai falar hoje mais dos carcinoides típicos e atípicos. Os carcinomas neuroendócrinos de pequenas ou grandes células são tratados geralmente com quimioterapia, e a gente pode falar disso num outro momento. Os carcinoides típicos e atípicos são raramente metastáticos. A grande maioria dos casos é diagnosticado inicialmente, o paciente opera, retira uma parte do pulmão, às vezes o pulmão inteiro, e fica curado, né? Os sintomas são muito únicos. Então, se o tumor produz hormônio, o paciente vai ter os sintomas de acordo com o hormônio. Os hormônios mais comumente secretados por esses tumores são a serotonina, que é aquele que causa síndrome carcinoide, que eu explico num vídeo específico. O paciente pode ter diarreia e, principalmente no tumor neuroendócrino de pulmão, um rubor facial. Então, a pessoa fica com o rosto muito vermelho, muitas vezes aqui o peito e o começo dos braços, né? Isso pode estar associado com palpitação e falta de ar. E um outro hormônio que pode ser secretado é o ACTH, o hormônio corticotrófico, que leva a um quadro que a gente chama de síndrome de Cushing. É um quadro de superprodução de cortisona no corpo. A pessoa tem pressão muito alta, pode ter diabetes, inchaço, e é um inchaço muito característico. O rosto fica cheio, a barriga fica grande, pode aparecer estrias e os braços e as pernas finos. Isso também pode estar associado casos mais graves, com infecções de repetição, osteoporose, até fraturas de osso, em quadros não tratados. Essas síndromes hormonais acontecem em mais ou menos 15% a 30% dos casos. A maior parte é silenciosa, não produz hormônio. Como eu disse inicialmente, se é localizado, o tratamento é a cirurgia. Se acontece doença metastática, então aí o tratamento é feito para doença metastática, e a gente vai falar disso num outro vídeo. O que é um pouco diferente de outros tumores neuroendócrinos em relação ao pulmão, é que quando tem doença metastática, não é incomum, é até relativamente comum, aparecer metástase nos ossos. E como que a gente sabe disso? A gente investiga através daquele exame de PET scan, o PET scan galho 68, que é aquele que vê da ponta da cabeça até a ponta do pé. Então, esse exame é muito importante nos tumores neuroendócrinos de pulmão, porque ele consegue ver como um todo, né, aonde que a doença se apresenta. Os neuroendócrinos de pulmão também podem estar associados a alguma síndrome hereditária, a síndrome, por exemplo, da neoplasia endócrina múltipla tipo 1, em que a pessoa já nasce com uma predisposição a desenvolver tumores neuroendócrinos em vários lugares do corpo, principalmente pâncreas e, em segundo lugar, no pulmão. Pode acontecer também em outros lugares, mas esses são os mais comuns. E o que é importante também é que mesmo no começo, mesmo doença inicial, dependendo da localização, se o tumor está dentro de um brônquio, a pessoa pode ter o quadro, por exemplo, de pneumonia de repetição, toda hora com pneumonia, pode ter um quadro de asma que não melhora com tratamento, mas aí quando se faz uma tomografia e se avalia, se vê que é uma lesão, faz-se uma biópsia, então é diagnosticado o tumor neuroendócrino de pulmão. Então, a diferença é que eles têm umas características de classificação distinta, pode dar mais metástase óssea, são menos metastáticos que outros, mas quando metastáticos têm tratamento também e devem ser manejados em serviços especializados.